E ainda falando sobre essa situação preocupante na rede hospitalar, eu vou conversar agora com a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, a doutora Elza Missano, a quem cumprimentamos neste momento. Seja bem-vinda, doutora Elza. A senhora viu a reportagem aí do problema dos leitos dos hospitais, né? Então, eu gostaria de saber da senhora o que o Ministério Público vem adotando, quais as providências que o Ministério Público vem adotando para resolver essa situação que nós mostramos agora na reportagem. Gilvan, boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Realmente a situação continua uma situação muito grave, como todos puderam constatar. O Ministério Público, desde a primeira onda do Covid-19, nós estamos tentando organizar essa situação. Os nossos contatos têm sido feitos quase que diariamente com a rede privada, porque a Promotoria de Defesa do Consumidor, a atribuição dela é ligada à rede particular, à rede privada. A situação que estamos observando hoje não é uma situação confortável, muito pelo contrário. Esses 94,5%, ele é bem maior do que 94,5%. Se a gente for tirar o percentual também da pediatria, hoje alguns hospitais eles apresentam leitos pediátricos vagos e até uma oferta maior desses leitos. Quando a gente for computar todos esses valores, realmente esse número então vai crescer ainda mais. Há uma dificuldade em toda a rede, nós ainda temos pacientes às vezes intubados, que estão no serviço de urgência e emergência, aguardando leitos de UTI. Lamentavelmente, é uma situação que a gente não observou na primeira onda, mas como foi muito bem esclarecido pelos profissionais da área, essa nova variante tem atingido uma faixa etária mais nova, com isso comprometimento maior, porque nós tínhamos, por exemplo, na primeira onda, na média de 30% dos pacientes que agravavam e precisavam de UTI, precisavam de respirador. Hoje nós temos acima de 50%. Isso foi dito pelos próprios profissionais na última reunião que nós fizemos com a rede particular. Uma outra situação também, Gilvan, que se apresenta, e essa não é vista através dos boletins do Estado, é que nós temos pacientes, além daqueles que estão informados em fila de espera para leitos de UTI, pacientes com outras patologias. Então, o que aparece ali no boletim são aqueles pacientes COVID grave que precisam de leitos. Mas eu também tenho pacientes em fila de espera com outras patologias, porque eu não tenho leito para colocar, porque todo o hospital foi remanejado. Nós temos hoje apartamentos que são transformados em enfermaria para poder fazer assistência dos nossos consumidores. A situação realmente é muito grave nesse setor. Isso mesmo, doutora Elza. Inclusive, até, doutora, justamente eu ia perguntar à senhora sobre essa situação da fila de espera, né, que realmente é um problema angustiante para as pessoas que precisam de uma UTI. Mas eu gostaria também de perguntar à senhora o seguinte: ontem o Ministério da Saúde enviou aqui para Sergipe medicamentos usados para intubação de pacientes. A senhora deve estar sabendo disso. A senhora acha que essa remessa é suficiente? Nós tivemos um problema não chegou ao desabastecimento, apenas um hospital da rede precisou realmente abrir os kits de emergência para fazer a retirada de medicamentos, para fazer a utilização, quando nós tivemos realmente uma situação muito grave entre o final do mês de março, principalmente agora no mês de abril. Houve tratativas feitas, existe um procedimento administrativo tanto na Promotoria de Defesa do Consumidor como na Promotoria da Saúde Pública e também com o Ministério Público Federal. Então, essas informações, nós cruzamos essas informações, os Ministérios Públicos estão muito unidos nesse diálogo, então, tanto o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. E, nesse sentido, a gente tem conseguido no Ministério Público Estadual, com diálogo com os colegas da área da saúde, a doutora Alessandra, o doutor Rony, a gente tem conseguido um aporte do Estado para esses hospitais, para que ninguém fique desassistido. Então, lamentavelmente, essa ainda é uma situação que assombra a rede. Como foi dito na reportagem, né, os fornecedores são os mesmos, há uma dificuldade em todo o país, mas, graças a Deus, não precisou chegar não precisamos chegar na falta evidenciada, mas sim num racionamento, e também precisamos pedir ajuda ao Estado para que pudéssemos, então, atender
esses consumidores, atender essas pessoas acometidas pela Covid. Volto a dizer, Gilvan, o melhor remédio nesse momento é a prevenção. Por isso o Ministério Público tem lutado tanto, tem se esforçado tanto para que essas medidas possam ser adotadas, medidas restritivas cautelosas, principalmente na cidade de Aracaju, porque hoje nós temos mais de 80% desses pacientes internados na rede privada, são pacientes de Aracaju, né? São pacientes com plano de saúde e que são originários da cidade de Aracaju. Então, é preciso ter muita atenção, porque, volto a dizer, a gravidade ela é diferente da primeira onda, né? Na primeira onda nós tivemos restrições muito mais severas e nós não tínhamos a gravidade e a severidade no que diz respeito à dificuldade para a obtenção do leito de UTI. É importante frisar para que a população fique também ciente desse fato, né? Quando a gente diz que tem paciente em fila de espera, esses pacientes eles não estão desassistidos. Esses pacientes eles estão assistidos, a gente observou aí o grande hospital daqui também, criando uma estrutura de campanha para receber, para dar uma maior comodidade, para ampliar a síndrome gripal. Então, são pacientes que estão assistidos, mas não estão acomodados. E há uma outra coisa, Gilvan, e quem está nos assistindo, que diz respeito à própria assistência, né? Então, os profissionais estão exaustos, os médicos estão exaustos, o corpo de enfermagem, então os técnicos que ali laboram. Então, é preciso que a gente colabore nesse sentido, fazendo a nossa parte no que diz respeito à prevenção. Outro problema também, né, doutora Elza, é o kit de intubação, né? Como é que o Ministério Público vê essa situação? Exatamente. Então, esse procedimento que foi instaurado tanto no Ministério Público Estadual, nas duas promotorias, na verdade, nas 3 promotorias, são 2 promotorias da saúde pública, a Promotoria de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Federal, para fazer todo esse monitoramento, esse acompanhamento, para que não falte, porque são insumos absolutamente necessários para fazer a intubação do paciente. Então, nós chegamos a ter uma fase muito crítica no mês de abril, onde o racionamento teve que ser feito, né? Nós tivemos alguns hospitais que nós precisamos pedir o apoio da Secretaria de Estado da Saúde para que esses pacientes não ficassem desassistidos. Esse esforço titânico que tem sido feito pela rede privada, ele tem dado resultado para que a gente consiga manter o paciente na rede privada, porque a gravidade seria muito maior se nós não conseguíssemos expandir a rede nessas unidades, principalmente nos 2 grandes maiores hospitais de atendimento, e a gente observou aí o Hospital Unimed mesmo com a capacidade instalada menor, mas tem sido também valente nessa assistência. Aliás, toda a rede, da maneira geral, e nós temos conseguido, quer dizer, eles têm conseguido segurar o paciente com o plano de saúde, para que ele não vá ocupar um leito do SUS, um leito daquele paciente que às vezes não tem condição de pagar e não pode ficar com desassistência. Então, a gente tem feito o máximo, o esforço do Ministério Público é sempre nesse sentido, para que esse paciente do serviço privado não vá para o serviço público, para não prejudicar, não impactar ainda mais a rede pública. Exatamente. Bom, eu conversei aqui com a doutora Elza Missano, a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, a quem nós agradecemos neste momento, desejando uma boa noite para a senhora, um bom final de semana, doutora Elza. Uma boa noite a todos. Obrigada, Gilvan.